meu, acho que assim, a epilepsia, né, acho que o próprio conceito dela na sociedade já tem um estigma, né? Então quando você fala de epilepsia, você já cria uma visão da doença, né, da deficiência na sua mente. Então isso é algo assim que atrapalha, acho que até a pessoa diagnosticada com epilepsia, porque quando você é diagnosticado, por exemplo, eu faz acho que cerca de 10 anos, 11 anos que eu fui diagnosticado. Então nunca tive epilepsia, achei que epilepsia só fosse normal em crianças, né? Sim. Então que é geralmente o que se passa, né? Quem tem epilepsia é criança, depois com o tempo vai curando, né? E comigo, cheguei com 32 anos, tive o diagnóstico, então já foi uma luta um pouco particular, íntima minha, né? Então começou aí meio que eu comecei a lutar contra a doença, né? Então eu comecei a lutar, eu não aceitava um pouco o diagnóstico, então os médicos, quando você tem epilepsia, você tem que ter um regramento muito assim estrito com relação ao horário de tomar medicamento, com relação à privação do sono, evitar álcool, porque atrapalha o próprio medicamento. Então, não que o álcool tenha me atrapalhado alguma coisa, mas, por exemplo, eu sempre fui muito ativo assim, com relação à leitura, ao trabalho. Então, eu não tinha muito esse regramento com relação ao sono, eu adentrava à noite para ficar estudando. Então, eu estava, na época, fazendo pós-graduação. Então, assim, foi um pouquinho difícil o começo, até a adaptação com relação aos medicamentos. Então eu acho que o começo meu foi muito mais uma questão minha, né, que eu tive que trabalhar, não só uma questão social. É óbvio que você sente esse preconceito da sociedade em si com o tema, com a doença, né? Mas acho que tem esse preconceito meu mesmo, né? Então eu já tinha um preconceito do que era epilepsia, então para eu trabalhar tudo isso foi um trabalho um pouco árduo, demorou um pouquinho, né? Eu tive aí longos anos para me adaptar com a doença, e só quando eu resolvi aceitá-la, né, me enxergar como uma pessoa com epilepsia, que realmente eu consegui viver com a epilepsia, né? Então, na verdade, eu tive que aceitar um novo corpo, então eu tive que trabalhar com esse novo corpo, eu tive que praticar uma série de atitudes conjuntamente, né, com a própria doença, para ajudar, né, no meu convívio no trabalho, no meu convívio no dia a dia. Então, assim, acho que é uma evolução, a gente tem um aprendizado contínuo. Eu tive que mudar totalmente minha rotina de trabalho, e acho que isso, assim, me ajudou muito, e acho que é importante que todos saibam, né, dessa questão da epilepsia, que acho que até uma informação importante também, o dia da conscientização da epilepsia, 26 de março, e ele é chamado de Purple Day, né? Que é muito vinculado com uma questão da solidão, que acho que essa questão da solidão está muito intrínseca, acho que com qualquer tipo de deficiência, né? Mas quem tem epilepsia é muito, assim, você tem que se fechar muito no seu mundo, né? Assim, você não tem com quem brigar, né? Assim, você briga com você mesmo, você não sabe quando vem uma crise de ausência, ou se não até um desmaio. Então você tem que trabalhar muito com o seu corpo, e aí é por isso que ela é encarada muito com essa questão da solidão, né? Que é um trabalho muito teu com você mesmo. Então, por mais que você tenha toda essa questão do preconceito, dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, mas eu acho que antes de tudo o principal é você trabalhar você mesmo. Então isso é algo assim que você tem que aprender, e se você não aprender, você não vai saber lidar com a doença. Então eu acho que esse é um dos principais pontos assim que eu vejo. Eu acho que, assim, de recado que eu posso passar também para pessoas com epilepsia, eu acho que é trabalhar muito isso, aprender a administrar seu corpo, a conhecer seu corpo, né? E acho que é o start, acho que é o ponto inicial para a pessoa poder se identificar, né? Essa questão do acolhimento, acho que é fundamental, seja social, seja da família, né? E eu acho que é um outro ponto que é muito importante, que é a questão do ativismo, né? Que eu acho que é relativo a qualquer deficiência. Eu acho que todos têm que praticar esse ativismo,
ninguém vai saber que eu tenho epilepsia e que eu passei tudo isso se eu não for, se eu não falar, se eu não trazer a sociedade para perto, né, da gente. Então acho que você precisa ter esse empenho, né? Acho que é um ativismo que aqui no escritório a gente pratica muito bem e eu acho que faz parte, isso é um conceito e a gente tem que continuar como sociedade implementando, né?